Nós vamos fazer a leitura no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, a partir do versículo 22. Segundo Crônicas 20, 22. Diz assim a palavra do Senhor. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão, e não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo, de tanto que havia. No 4º dia, eles se reuniram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado de Vale da Bênção até o dia de hoje. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria, com vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas, e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram o que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso para todos os lados. Vamos orar? Deus, nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Como o Senhor intervém e age na história, nós te louvamos. Somos muito alegres pela paz e pela vitória que o Senhor nos concede. Te pedimos que o Senhor fale conosco, uma vez mais, por meio da sua palavra, para que a gente possa respondê-la com obediência e confiança. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós estamos já há algumas semanas explorando a vida do rei Josafá, um rei do Reino do Sul, depois que a monarquia em Israel havia sido dividida com Saul, Davi, Salomão. A gente teve uma série de reis ali no sul, e Josafá é rei numa época em que o rei do norte, um dos piores reis, Acabe, introduziu idolatria em Israel, casou-se com Jezabel, uma filha de um sacerdote pagão que trouxe religião pagã para Israel. E enquanto isso, em paralelo, no Reino do Sul, Josafá reina como um bom rei do reino de Judá, da casa de Davi, ainda que ele no começo do seu reinado tenha cedido à tentação de fazer uma aliança com Acabe. Nós vamos ver, dar alguns capítulos à frente, que ele chegou a dar um filho seu em casamento a uma filha de Jezabel. E isso trouxe grande agonia no povo de Deus. Só que apesar de ele ter começado mal, Deus não desistiu dele. E assim como em outros momentos, no livro dos reis, no livro das crônicas, a palavra de Deus constantemente intervém, fala com o seu povo e exige dele uma postura diante do que estava acontecendo. E é isso que acontece aqui. Josafá é interpelado pela palavra de Deus várias vezes, arrepende-se do seu pecado, volta a fazer uma reforma religiosa, tirando os altares de adoração idólatra de Judá e de Jerusalém. Até então, depois de um tempo de fidelidade, um tempo de reforma, de avivamento, vem um conjunto de inimigos contra o povo de Deus novamente. E a gente poderia ficar na tensão, pensando, bem, ele vai recorrer a Acabe de novo, ele vai fazer uma aliança com algum rei pagão, o que ele vai fazer? E ele, com muito medo disso, começa o capítulo 20, ele busca o Senhor. Ele busca o Senhor, reúne o povo em assembleia, em culto, cantam ao Senhor, oram ao Senhor. E então a palavra de Deus irrompe no meio daquele culto, na boca de um levita, que profetiza que eles não deveriam ter medo, que aquela batalha era do Senhor, mas que eles deveriam ir batalhar.
E eles vão. E eles vão, colocam os sacerdotes à frente, ao invés do exército. É um texto muito mais litúrgico do que militar. Ao que parece, eles levam para o campo de batalha a mesma disposição que eles tinham no culto, confiantes de que Deus iria fazer alguma coisa. E diz o texto que a gente começou a ler, que quando eles começaram a cantar, Deus interveio. Então o tema desse texto aqui é a ação de Deus pela sua cidade. O povo estava esperando o que Deus faria por eles. Deus havia falado que iria vencer essa batalha, que a batalha não era deles, que a batalha era do Senhor. O cronista vai detalhando cada elemento dessa narrativa justamente para inspirar os seus leitores, que não eram leitores contemporâneos ao acontecimento. O livro das Crônicas foi escrito depois do livro dos Reis, para um público que já tinha sido exilado, estava voltando para Jerusalém. Pense, 70 anos depois, no cativeiro, 50, 30 anos, dependendo de quem tinha nascido. Algumas pessoas nasceram lá no cativeiro, voltando, com todo tipo de medo. E aqui, de novo, o cronista quer ensiná-los a responder adequadamente à palavra de Deus. Com confiança, com humildade, com entusiasmo, como eles tinham respondido antes, mas também a confiar na ação de Deus, principalmente num ambiente político instável. Eles estavam voltando para Jerusalém, os muros da cidade estavam caídos, o templo precisava de reforma, tinha muita coisa para ser feita, basta a gente ver o livro de Neemias, o livro de Esdras, e o texto vai nos ensinar qual que é a ação de Deus no meio da sua cidade. O que o texto nos fala sobre isso? O que o cronista quer nos ensinar sobre essa confiança? A gente pode organizar esse texto aqui dizendo que ele quer ensinar os seus leitores a confiarem na intervenção do Senhor, na vitória do Senhor e no desfrute do Senhor. Claramente, com todos os detalhes que o autor dá aqui, ele quer gerar confiança nos seus leitores, antigos e contemporâneos, a confiar, a não duvidar da intervenção do Senhor, que Deus vai intervir, da vitória do Senhor, que Deus vai vencer, e do desfrute no Senhor também, da bênção que eles vão ter no Senhor. Agora, eu sempre me esforço aqui em não permitir que vocês façam uma leitura meramente moralista do texto, ou seja, o que Josafá fez para Deus fazer isso com ele? Como é que ele alcançou vitória e quais são os passos que a gente deve tomar para alcançar a vitória também? Ou seja, lê sobre a vida de Josafá e aplica diretamente na nossa vida. Isso é um grande problema nas leituras do Antigo Testamento. Não só porque Josafá era um ser humano como eu e você, com os pés de barro como eu e você, mas principalmente porque quando a gente faz esse tipo de leitura, nós estamos perdendo aquilo de mais importante do texto, que é como ele está construindo as expectativas do povo que vão ser cumpridas em Cristo Jesus. Como que ele está aqui com essas narrativas, selecionando esses detalhes, gerando no imaginário do povo uma imagem do rei, do trono de Davi, para então, quando um outro rei, também da casa de Davi, surgisse, muito maior, muito melhor do que Josafá, a gente conseguisse ver nele a intervenção de Deus, a vitória de Deus e o desfrute de Deus de maneira plena e paradigmática. A boa notícia no livro das Crônicas, o Evangelho segundo Crônicas, é que Cristo Jesus, um outro rei da casa de Davi, nos mostra perfeitamente Deus agindo, Deus vencendo. Em Cristo, Deus estava vencendo um inimigo muito maior do que os amonitas, os moabitas e os habitantes de Seir juntos. O seu ministério, o seu ofício, ele não é só inspiração para nós, mas ele é um paradigma completo das expectativas que a gente tem que ter de intervenção de Deus. Porque senão a gente confunde, a gente pensa e espera em intervenções pequenas como a de Josafá. Porque diante da obra de Cristo, vencer uma guerra sem desembainhar a espada é pequeno. Ver os inimigos se matando na sua frente é pequeno, frente a um desafio que eu e você não conseguiríamos enfrentar, que é a morte, o pecado e a justiça de Deus. Então a gente aprende muito sobre Cristo aqui, vendo as expectativas que estavam sendo criadas. Então volte seus olhos para o texto e vamos ver
Como é que o cronista nos ensina, em primeiro lugar, a confiar na intervenção de Deus? Isso está nos 2 primeiros versículos, no 22 e no 23. Veja, o texto começa com uma cena cortando o fluxo da outra. A gente terminou na semana passada, quando eles estavam caminhando, indo em direção ao campo de batalha, em obediência ao Senhor, do jeitinho que Deus mandou. No dia seguinte, na manhã seguinte, eles estavam lá, começaram a cantar, e aí o texto corta o fluxo, mostrando que imediatamente quando eles começaram, há uma palavra hebraica assim, só para mostrar que era no início, no começo do que eles estavam começando a cantar, Deus interviu. Imediatamente, quando Judá coloca-se em marcha, eles não tinham nem chegado ainda de frente ao seu inimigo. No momento em que eles começaram a cantar louvores, a derrota dos inimigos dele já aconteceu. Antes deles chegarem no local, ele está mostrando aqui quando Deus intervém. Antes do ser humano chegar lá. Para deixar muito claro, para ninguém duvidar de que tinha sido Deus que tinha agido ali. Não tinha sido nenhuma tropa inimiga, não tinha sido assim, nenhuma esperteza de Josafá. Quando eles chegaram lá, a batalha já tinha acabado. E veja, diz que Deus colocou literalmente, aí está na sua Bíblia talvez emboscadas, mas é uma palavra incomum, é para dizer aqueles que armam emboscadas, é mais os emboscadores do que uma emboscada. Tanto que algumas pessoas ficam cogitando a possibilidade de agentes colocados por Deus para fazer essa emboscada, até mesmo agentes sobrenaturais. Independentemente, essa nota cronológica do que Deus fez mostra que não foi o povo. O povo estava longe ainda, cantando. E já tinha gente lá lutando. Deus já estava agindo contra os inimigos. Os homens de Seir foram aniquilados primeiro, depois Moabe e Amon começaram a lutar entre si. E veja, o texto tinha começado dizendo que esses 3 povos estavam unidos, em conjunto, para lutar contra o povo de Deus, e agora Deus tinha feito eles lutarem uns contra os outros, sem encostar no povo de Deus. O que o cronista está nos ensinando aqui é a confiar na intervenção do Senhor. O texto ensina que antes do povo chegar na batalha, ainda louvando, se preparando para aquilo, Deus já estava agindo. Deus não estava parado, Deus não estava lá esperando para ver se eles iam mesmo, obedecê-lo mesmo ou não. Quando eles começaram, a batalha já tinha sido definida. Além disso, Deus age de uma maneira inesperada. Veja que ele suscitou uma destruição interna no inimigo, algo que Judá jamais esperaria. Deus venceu os seus inimigos por dentro. Claramente aqui o texto está querendo nos ensinar quem interviu, quando ele interviu e como ele interviu. A pergunta aí, quanto a nós? Eu e você, nós temos confiança que Deus age? E de que Deus age antes da gente chegar lá? Deus age antes de precisar de você? Ou você confia em Deus, mas você acha que Ele precisa de você? Da sua estratégia, do seu cuidado, do seu olhar ali, da sua atenção. A gente tem clareza de que Deus está trabalhando a despeito de nós mesmos? Independentemente de nós, da nossa esperteza. Ou a gente ora e diz, nossa, ainda bem que eu... E aí complete a frase, de qualquer jeito está errado, quando se fala da intervenção de Deus. Ainda bem que eu estive lá, ainda bem que eu fiz isso, ainda bem que eu fiz essa ligação, ainda bem que eu guardei esse dinheiro, ainda bem que... Tudo prudente, não há pecado nenhum em si, em fazer nada disso. Agora, onde está a nossa confiança? Quando a gente olha para os inimigos do povo de Deus, que parecem indestrutíveis, parecem muito articulados, parecem assim numa cobeligerância muito bem alinhada entre eles, a gente confia que Deus pode não só vencê-los, mas vencê-los por dentro, colocá-los em conflito uns com os outros. Deus tem muita experiência nesse tipo de intervenção, meus irmãos. Cristo Jesus nos mostra que Deus venceu a morte por dentro. Cristo Jesus, quando morre, Ele rasga a barriga da morte por dentro e abre um novo e vivo caminho para nós, deixando explícito
como que ele não precisava de nada nosso, resolvendo o problema do pecado humano por dentro, encarnado como um humano, vencendo a morte e não deixando nada para nós. Muito mais do que Deus agindo por Josafá, a gente tem que ter confiança na intervenção dele, pelo que ele agiu em Cristo Jesus. Essa é a primeira lição do texto. A segunda é que o cronista nos mostra também a aprender a confiar não só na intervenção do Senhor, mas também na vitória do Senhor. Isso está a partir do versículo 24. O texto narra Judá chegando ao local de batalha, na verdade um pouco antes, num local alto, onde eles têm condições de olhar, e é descrito como um deserto cheio de cadáveres no chão, não havia nenhum sobrevivente. Veja que o texto está nos ensinando que a vitória de Deus foi total, não tinha nenhum, não tinha sobrado um, não tinha escapado um. O exército da cidade de Deus manteve-se passivo, da forma como Deus havia falado na sua palavra. Não se preocupe, essa batalha não é de vocês, vocês não vão precisar lutar, vocês amanhã cedo vão ter que estar lá, mas é só para ver o que eu vou fazer. Eles chegaram e estava tudo acabado, não tinha nenhum inimigo. A vitória de Deus foi completa, só que além da vitória dele ter sido completa, o texto continua narrando como que a vitória dele foi abundante, porque quando eles começaram a andar sobre os inimigos vencidos, tinha muita riqueza ali, mas era muita riqueza. Eles precisavam de 3 dias inteiros para recolher todos os despojos da batalha. Josafá e os seus homens acharam tesouros abundantes entre os cadáveres. E é interessante que tem uma fraseologia aqui, um jeito de falar, que remete muito a como Moisés escreveu ali no Êxodo, dando a ideia de uma espécie de um novo Êxodo aqui, quando lá em Êxodo 3, 22, 12, 16, diz que eles pegaram os despojos do Egito e levaram. É a mesma expressão aqui do tomaram para si e saquearam os tesouros. É um novo Êxodo, uma nova libertação, uma reocupação da terra, com fidelidade, vencendo os inimigos, como Deus sempre tinha prometido para eles. Havia muito mais do que eles conseguiam carregar. Os inimigos vieram para roubar tudo deles, dizimar aquela nação, e na verdade o que aconteceu foi que Deus os venceu e abundantemente enriqueceu o seu povo. Agora, além de completa e abundante, essa vitória também ela foi gloriosa, digna de louvores. No 4º dia, depois que eles recolheram tudo, eles começaram de novo a louvar, a cantar, a engrandecer o Senhor, de novo para adorá-lo. E o autor faz uma nota geográfica, temporal aqui, dando o nome do vale onde eles viram tudo aquilo, o Vale da Bênção. Ele diz, esse nome é o mesmo nome do lugar até hoje. Todas as vezes que isso acontece lá, não é só para localizá-los geograficamente, é também para mostrar que aquilo que aconteceu naquela época, acontece agora também. Traçar uma conexão desses eventos com a vida dos leitores depois do exílio. O que o autor aqui está querendo nos ensinar é a confiar na vitória do Senhor. Nenhum outro texto do Antigo Testamento ele foi tão enfático em descrever a vitória de Deus sobre qualquer inimigo de uma forma tão contundente. Versículos e versículos sendo gastos aqui para mostrar a sua completude, a sua abundância, o quão gloriosa ela foi, como que Deus não venceu seus inimigos de maneira parcial, de maneira incompleta. Não foi um filme assim, sabe aquela tensão dos filmes que a gente assiste assim, que parece que o bem vence aos 45 do segundo tempo, e precisa ainda negociar muitas virtudes e valores para poder vencer. Não foi assim. Foi completa. Foi com larga vantagem. Teve beleza, abundância. Os leitores das crônicas precisavam confiar nesse tipo de vitória, porque a vitória que Deus estava preparando para eles em Cristo Jesus era muito mais completa, era muito mais abundante e era muito mais gloriosa. Cristo, na sua obra, na sua vitória, foi um rei que não deixou nada para trás. Josafá ainda deixa algumas coisas para trás. Josafá ainda faz algumas reformas, mas deixa um altar aqui e acolá. Ele ainda
submete-se ao Senhor, mas dá o seu filho em casamento com reis distantes do Senhor. Jesus não. Jesus é um rei que aí sim a gente viu o paradigma da intervenção completa, da vitória abundante de Deus, gloriosa de Deus, com conquistas abundantes para nós, para que eu e você tenhamos vida, com uma completude que faz com que seja impossível restaurar aqueles que um dia ouviram falar disso e abandonaram, como a gente tem visto na quarta-feira no livro de Hebreus. O autor da carta aos Hebreus, numa advertência muito dura, ele diz: olha, quem ouviu falar dessa vitória, quem provou dos dons do Espírito, quem sabe da crucificação do Filho e abandona isso, é impossível de ser restaurado, porque não tem mais nada para fazer. Não é possível crucificar Cristo de novo, porque foi completa, foi abundante, foi gloriosa. Veja os motivos que Josafá e o seu povo tinham para louvar e glorificar a Deus. E a pergunta que eu faço é: e quanto a nós? Como é que a gente encara a vitória de Deus para nós? Ela é incompleta? A gente precisa de mais alguma coisa além de Cristo para a gente ser realizado, para a gente ser feliz, para a gente ter motivos para estar aqui louvando e adorando ao Senhor? A gente precisa de mais alguma coisa além de Cristo? Eu precisava de saúde. Eu precisava de disposição física. Eu precisava de dinheiro. Eu precisava disso aqui no meu casamento, disso aqui com os meus filhos. A vitória de Deus para nós, ela é completa ou ela é incompleta em Cristo Jesus? O autor de Hebreus, voltando a ele vai dizer que esse é um caminho para a apostasia. Quem acha que Cristo não é suficiente, quem acha que a vitória de Cristo não é superior, caminha a passos largos para a apostasia. A vitória de Cristo, os tesouros que estão escondidos nele, como o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses, eles são suficientes para nós? É abundante o suficiente para nós? Ou a gente quer mais? Eles são admiráveis o suficiente para nós? Ou a gente precisa buscar tesouros em outro lugar, em outros autores, em outros poetas, em outros amores? A vitória de Cristo é em glória para nós. A cruz de Cristo é motivo para a gente se gloriar, como dizia também o apóstolo Paulo, de que se não gloriava em nada, em ter sido fariseu de fariseu, sido circuncidado ao 8º dia, ter todo tipo de pedigree religioso. A gente quer mais razões para adorar a Deus, ou a gente tem motivos suficientes para a gente vir aqui e ser eternamente grato pelo que Deus fez em Cristo Jesus? A vitória de Jesus, ela foi mais espetacular, mais abundante, mais gloriosa que a vitória de Josafá, e a gente tem que aprender a confiar nela. E em terceiro e último lugar, o texto também no versículo 27 até o 30 fala como o autor ensina os seus leitores a confiar não só na intervenção, na vitória, mas no desfrute que o Senhor lhes dá. Veja que o texto narra quando ele e os homens voltaram à cidade, com alegria. 2 vezes diz, com alegria que o Senhor lhes havia dado. O sentimento que domina o texto agora é uma clara inversão de como esse texto começou. Ele começa com medo dos inimigos que se amotinavam contra Israel, e agora eles têm alegria. A incerteza foi vencida pela confiança. Entraram na cidade com cânticos. Veja essa imagem aqui do rei que chega à cidade, o recebe na porta e volta. Essa é a mesma imagem que o apóstolo Paulo usa quando diz que o Senhor Jesus voltará nos ares, nós subiremos para encontrar com ele e desceremos para reinar aqui na Nova Jerusalém. Essa aqui é a imagem. A gente vai subir e morar nas nuvens. A gente vai, encontra com Cristo e volta. Todo filme medieval não é assim? As pessoas vão lá, encontram os guerreiros vitoriosos, cantam louvores e vêm cantando. E eles vão se dirigir para onde? Para a casa do Senhor.
de novo, com entusiasmo. O texto dá aqui vários nomes de instrumentos musicais para comunicar entusiasmo novamente. Eles saíram de um culto, foram para o campo de batalha, voltaram para um culto. Novamente, o que o cronista quer mostrar aqui é a importância do culto, do templo, na vida cotidiana dos leitores deles. Que a confiança na vitória, que a clareza na intervenção de Deus para nós se daria em meio ao culto. Desfrute e alegria são afeições religiosas produzidas por Deus em culto. Não dá para achar em outro lugar. Além disso, o medo que eles estavam sentindo no começo do texto, diz o texto que Deus colocou um terror nas nações, quando eles ficaram sabendo o que Deus fez por eles. Agora Deus tinha colocado esse medo na cidade dos homens. Quem tinha que temer eram eles. Vejam, de novo, as afeições religiosas, alegria e paz para aqueles que confiaram no Senhor e temor daqueles que são inimigos do Senhor. Eles tinham que desfrutar dessa situação. Eles tinham agora que confiar na proteção do Senhor. Foi assim que eles tiveram paz. O texto termina que o reinado de Josafá teve paz e repouso em todo o seu redor. Seus inimigos foram contidos pelo temor do Senhor. O que o autor está nos ensinando aqui é a confiar nesse desfrute. A intervenção de Deus tem condições de mudar e de inverter qualquer situação, incluindo os nossos medos, os nossos temores, e fazer com que os nossos medos e os nossos temores se transformem em alegria, em cântico, em paz. A promessa de Deus é da gente desfrutar desse consolo. É transformar o nosso pranto em cântico. Nenhum outro momento Deus fez isso de maneira mais definitiva do que em Cristo Jesus. Na vitória, ali na cruz, a gente tem um espetáculo que tirou a gente do medo, enxugou dos nossos olhos toda a lágrima e encheu nossa boca de riso. Cristo, Jesus, mais do que os habitantes do exílio, pode cantar o Salmo 126. Abra sua Bíblia aí no Salmo 126. Um cântico de louvor daqueles que estavam retornando do exílio. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de canto. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Mais do que Deus agindo por Josafá e com Josafá, Deus agindo em Cristo Jesus precisa trazer para nós confiança de que, por pior que seja, por mais que a gente saia plantando com medo, com lágrimas, como foi o povo exilado, como tinha medo Josafá, a gente vai voltar com júbilo, a gente vai voltar com cântico. Ele pode nos trazer de volta de um exílio muito pior do que o cativeiro babilônico, que é um coração de pedra que precisa ser transformado num coração de carne, para tempos de cântico e de riso muito maior. A gente tem que aprender a confiar nesse desfrute. O que enche você de sonho? O que te faz cantar igual o salmista? Que quando você estava voltando para Jerusalém, você estava como quem sonha. O que enche a sua boca de riso? O que coloca cânticos na sua língua? É o desfrute do Senhor e a intervenção do Senhor.
Onde que a gente expressa essa alegria? É no bar? Nas festinhas? Com os amigos? Em casa? Com a família? Ou é no culto? Na igreja? Existe uma forma bíblica de desfrute, de paz, e não é essa da cidade dos homens. Existem sentimentos que são característicos daqueles que foram tirados do medo e colocados na alegria, tirados do terror e colocados em paz. O contrário de senso também é verdadeiro, daqueles que achavam que estavam em paz e Deus coloca terror neles. Daqueles que estavam muito alegres, mas vendo o Senhor agir, passam a ter medo. Mesmo que você tenha saído com medo, como Josafá, ou com lágrimas, como o salmista, a vitória de Cristo Jesus é poderosa para fazer você voltar com júbilo nos lábios. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor nos tirou de uma vida de medo, de terror contra o Senhor e de inimizade contra o Senhor, para uma vida de alegria e paz, porque temos paz contigo. Nós te louvamos por isso. Te louvamos pela vitória que o Senhor deu, abundante, em Cristo Jesus, tem condições de nos dar vida, encher nossa boca de cântico. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, a não confiarmos em nada menos do que nessa intervenção do Senhor, a encontrarmos em Cristo Jesus o paradigma, o exemplo de como o Senhor age e o que o Senhor quer para nós. Ajuda-nos a confiar tão somente em Ti. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.